Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou a Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast de entrevistas DPE, como sempre, trazendo muita informação. Nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre o documentário Terceiro Turno. Ele retrata desafios e resistência de estudantes trabalhadores. Você já é nosso convidado todo especial a participar aqui do nosso bate-papo. Nossos convidados de hoje já estão aqui. Eu estou aqui com o professor Marcos Oliveira, ele que é orientador, professor do Instituto Federal e também autor, né? É isso aí, Adriana. Eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui falando com todos. Também seja muito bem-vindo. Estou aqui com a Adriana Amaral, autora, professora também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre o Terceiro Turno, que é um documentário incrível. Muito obrigada. Estou aqui também com a Adria Roth, ela que é produtora e faz vídeos incríveis, acabei de presenciar aqui, e também o Álvaro Rodrigues, que é produtor. São incríveis no que fazem, né? Pude ver um pouquinho, depois a gente vai ver esse comentário e vamos agora conversar sobre ele, né? Seja muito bem-vinda, Adria. Obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui falando desse trabalho incrível. Seja muito bem-vindo também, tá? Muito obrigado. Não imaginei que eu ia estar aqui falando sobre um trabalho que eu fiz, que a gente fez, então, obrigado. Ah, que maravilha, né? Então vamos lá, eu queria saber de vocês como é que surgiu a ideia de transformar a pesquisa, né, de mestrado em um documentário. O Profet PT, que é um mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, ele traz como um desdobramento da nossa pesquisa, é um produto educacional. E a gente tem a liberdade de escolher algumas opções. E eu escolhi fazer um documentário, sem saber nada de documentário. Mas o professor Marcos, meu orientador, me encorajou e falou assim, vamos, a gente vai conseguir fazer. Então, é aí que nasce a ideia, a vontade de que o produto educacional da minha pesquisa fosse um documentário, porque o desejo de dar voz a esse público silenciado, a esse público alheio à sociedade, com pouquíssimo olhar para as necessidades desse público tão vulnerável ao mesmo tempo em uma dimensão tão grande de pessoas. Isso foi o que mais te motivou, Adriana? Sim, mas eu sou egressa da educação de jovens e adultos. Eu comecei a estudar com 15 anos e comecei fazendo educação de jovens e adultos. E eu conheço essa história desde aí. Depois que antes de ser professora, eu trabalhei em uma escola pública e trabalhei na secretaria como atendendo a educação de jovens e adultos. E o que sempre me incomodou muito é o número de desistência. Então, assim, o quantitativo de gente que fica pela metade do caminho, que é muito triste e sempre me intrigou. Então, por isso, a ideia de trabalhar com essa pesquisa, com esse público e dar voz a eles. Com certeza, e conhecer, né, o porquê, o motivo ali de tanta desistência, de tanto... Outro dia a gente aqui nessa mesa de bate-papo, a gente estava conversando sobre esse assunto também, a gente tocou nesse mesmo tema, a questão daquele aluno que tem dificuldades, que pelo meio do caminho ele para, devido às dificuldades, muitas vezes essa dificuldade financeira, aquela necessidade de parar para ajudar o pai e a mãe. Eu tenho que trabalhar, eu preciso ajudar em casa, como é que eu vou me manter, como é que eu vou ter cabeça para estudar se na minha casa tá como tá? E a gente conhece inúmeras situações, né? Mas assim, eu te pergunto, qual foi o ponto de partida aí para a construção do roteiro do Terceiro Turno? Tudo começou quando eu convidei a Adria para pensar no documentário. Então a gente sentou e conversou. Depois o Álvaro veio para a equipe e a gente juntos pensou num roteiro que foi um roteiro que ao longo do processo se modificou bastante. Porque no começo a ideia era entrevistar só os gestores, que eram 3. Só que a gente foi sentindo necessidade, não é, Adria? Entrevistamos 11. Olha só. 6 alunos e 5 professores coordenadores. Perfeito. E eu vi pelo trailer, bem interessante. Isso me foi muito chamativo. E que título, o que o título Terceiro Turno ele representa na vida desses estudantes? Você pode falar, Adria, você também, Álvaro. O título, quando a gente começou a montagem, eu já estava pensando num título, né? Mas eu acho que até comentei com a Adriana que ele ia aparecer ao longo da edição, porque a gente não tinha um título definido.
E então ele foi aparecendo no relato dos estudantes e dos professores, que tipo assim, estavam no seu terceiro turno ali, trabalhando, cuidando da família. E ainda estava disposto a estudar de noite, já cansado, entendeu? E aí esse foi o nome que encaixou perfeitamente nesse projeto. E a Adriana aprovou de primeira e foi isso. Eu e o Marcos, a gente, assim, ficou em êxtase quando a gente viu o título, porque o título representa, assim, de forma mágica o que é a educação de jovens e adultos no período noturno. E como disse a Adria, é o aluno que é o cidadão que já trabalhou o dia inteiro, que busca o resto de energia que tem daquele dia para um terceiro turno e investir na educação. Isso Que muito bonito. é um meio de... Como, se você vai assistir o documentário, né? É um meio de dizer assim, eu quero uma vida melhor, eu quero mais oportunidades, eu quero ser exemplo para minha família. Então, terceiro turno é isso. E a gente sabe que é o estudo que abre portas, né? Professor Marcos, não tem como não se envolver, né? Sim. Não tem como nesse convívio do dia a dia você não se envolver, não pensar numa atitude que possa aí estar melhorando cada vez mais a vida das pessoas. E esse título também não é só para os estudantes, né? Porque os docentes, na maioria das vezes, às vezes também fazem esse terceiro tempo, né? Dão aula em duas instituições, no caso do Instituto não, mas na rede pública, estadual, municipal, né? Trabalham em duas redes diferentes e aí o terceiro tempo também é deles. Então são trabalhadores da educação, trabalhadores estudantes que se encontram nesse terceiro tempo, que é um momento difícil, cansativo, mas que todos estão ali para dar o seu melhor para produzir, né, uma educação de qualidade. Tudo é um desafio e tanto. Com toda certeza. E quem são os personagens retratados no filme, né? O que as suas histórias têm em comum? Eu vou pedir para o Álvaro começar falando sobre isso. E aí acho que todos nós temos um pouquinho para... Bom, sobre as personagens, são pessoas... personagens que são pessoas reais, né? A pergunta anterior, que eu vou também dar um toque, a questão do roteiro. Tem uma estrutura assim de roteiro, né? Assim como em qualquer filme ou produção audiovisual, tem um roteiro, uma estrutura. Mas a gente não sabia ao certo o que ia ser cada coisa, porque a gente ia se deparar com uma história, a gente ia se tocar com as vivências, né? Com a vida daquelas pessoas, e aí então íamos montar. Mesma coisa o título. A gente não tinha título, a gente disse, não, o título a gente consegue no caminho. Então, a questão dos personagens, a gente tem pessoas assim, são trabalhadores, todos são amas de casa, trabalhadoras, também temos... qual é o nome do outro? O José, né? Que a história dele eu acho que... Cantor e que trabalha carregando peso durante o dia no sol. Isso. Inclusive, também mencionaram que a motivação, né, daquelas pessoas para tentar estudar, para tentar tirar aquele estudo, ele fala que na hora que ele está no sol, embaixo do sol quente, ele lembra de... A mãe da gente sempre fala, né? Quer uma vida melhor, estude. Não quer trabalhar pesado? Vá estudar. Porque a gente sabe que não tem outro meio a não ser através do conhecimento. O conhecimento abre portas, o conhecimento faz uma diferença tremenda. Quem passa por isso, às vezes, como eu vi nesse trailer de vocês, que no documentário deve ter muito, com certeza, mais informações, o relato das pessoas já com idade, né? Já mulheres maduras falando, você tá velha? Não tô velha, velho é o mundo. Então, assim, nunca é tarde para a pessoa obter ali conhecimento, nunca é tarde para ela conseguir algo na vida, né? Então, assim, a gente nunca deve parar. A gente ouve muitos relatos da questão de, nossa, eu tive que parar porque eu fui mãe e a minha demanda era grande, a minha necessidade, eu tive um momento que parar, mas assim, naquele momento que der para recomeçar, vamos recomeçar, né? Vamos recomeçar, que faz a diferença. Eu sou um exemplo disso. Eu recomecei agora tem 3 anos, eu tive que parar porque sou mãe atípica, eu tive que parar estudo, eu tive que parar trabalho e recomecei. E lógico, não foi assim do nada, eu me capacitei. No que você senta ali num banco para você aprender, receber os conhecimentos que os professores nos passam, todo aquele treinamento, conhecimento,
é muito válido, é muito único, são portas. O professor, eu sempre digo, é a profissão que forma todas as profissões. Então, assim, os nossos agradecimentos sempre a eles o tempo todo. Então, assim, é muito gratificante. Imagina para quem consegue hoje em dia, numa certa idade já também. Ainda bem que os jovens estão começando já cedo e continuem, não parem, faça aí das tripas coração, como dizem as nossas mães, mas não parem, porque a gente sabe que são inúmeras as dificuldades que fazem a pessoa parar pelo meio do caminho, né? É tanto que tem o EJA já pessoas que querem continuar já depois de uma determinada idade, porque lá atrás tiveram aí as suas impossibilidades. Isso. Muitas vezes, aquele mesmo motivo que fez a pessoa sair, desistir dos estudos, se transforma em um motivador, no motivador para ela voltar. Muitas mães, por exemplo, A maioria elas são os querem ser filhos. o exemplo para seus filhos, Exatamente. demonstrar que mesmo com a idade, muitas vezes sem o apoio de alguns familiares ou do parceiro, outras com o apoio do parceiro mesmo, elas voltam ao estudo e elas querem finalizar para isso, tanto para servir de exemplo para suas famílias, dizer que é possível e que precisam fazer aquilo. A gente vê muito isso, né? Muito. Então, nesse trecho que a gente mostrou, né, o trailer, mostra isso também. A gente tem são várias egressos e estudantes que essa é a sua história. São mais, trabalham como na área de limpeza, domicílio, cuidando de crianças e tudo mais. E elas saem cansadíssimas, porque imaginem o cansativo que pode ser. É um trabalho mais pesado, Com né? certeza. Tem trabalhos que demandam muito mais ali da tua energia. Uhum. E aí o que a gente quer? Um pouco mais de leveza, trabalhar com aquela praticidade que você volte ainda com energia para casa, para cuidar da sua casa, da sua família, porque você também tem uma família te esperando. E a gente sabe que o conhecimento, os estudos, traz tudo isso para a gente de volta, né? E quais são os desafios mais frequentes aí aparecem na vida dos estudantes e dos trabalhadores? São muitos desafios, né, para eles. Como a gente já comentou na conversa, o trabalho, né, normalmente a ausência de renda, às vezes eles estão desempregados e no meio do processo surge um emprego que coincide os horários ou que dificulta chegar nos horários das aulas, também o cansaço, os abusos, né, que eles sofrem, assédios fora da instituição que desestimulam. No relato mesmo que é feito, aí a Olinda, né, que é uma das principais estudantes, né, que aparece no documentário, ela comenta que ela sofreu vários tipos de desestímulos, né, desde os parceiros, da família, e ela foi vencendo isso com o esforço dela, com a dedicação, com o acolhimento, né, dos professores, da instituição, mas são muitos, né? Essa faixa etária e esse grupo, né, de estudantes são os que, como a Adriana comentou, são os que mais têm evasão, são os que mais abandonam, né, o curso por essa peculiaridade, né? Tanto quem está trabalhando com eles, lecionando, quanto a instituição como um todo tem que ter um cuidado especial, né? Porque são pessoas mais sensíveis. E aí a qualquer dificuldade elas podem realmente deixar, né, o curso todo. O trabalho da Adriana, a dissertação, né, que é baseado o documentário, tudo, ele mostra bem isso, todos os meandros, né, que essa população, que esse grupo de pessoas sofre, né, para conseguir exercer esse período de estudo, esse terceiro tempo, né, que é muito difícil e é muito sensível, né? Então é necessário mesmo um cuidado maior, tudo. O nosso público eu fico emocionada de falar porque eu sou oriunda da educação de jovens e adultos. E aí você vivencia muitas histórias difíceis, né? Eu acredito. Sim. E quando foi para eu fazer a pesquisa, eu disse assim, eu não quero pesquisar quem desistiu. Quem desistiu já virou estatística. Eu quero saber dos que ficaram,
como eles venceram os desafios que todos os outros tiveram, mas que eles conseguiram superar. E você vai ver histórias incríveis de desafios, desafio na família, desafio no trabalho, desafio com a própria instituição. E vencer todos esses desafios para concluir o curso e pegar um canudo, como diz a Olinda, dizer assim, é um troféu. Isso aqui é como um troféu para mim, porque ninguém acreditou em mim. Mas graças a Deus eu não desisti de mim. Eu não desisti. Professora, agora eu te pergunto, dentre essas histórias, qual a que mais te marcou? A gente sabe que são inúmeras, mas qual delas mais te marcou, que te impactou? Porque assim, para quem está nos acompanhando, pode servir de inspiração. Às vezes tem muita gente acomodada, não está passando pela situação que aquela pessoa passou, né? E de repente, às vezes, nossa, fulano está passando por isso. Tem pessoas que já botam na cabeça, eu não vou conseguir. E aí você vendo outras histórias de pessoas que vieram de situações tão diferentes, tão alheias ali à sua, e conseguiu, por que você não consegue, né? Então, assim, essas pessoas que a gente ouve essas histórias, ela dá força para continuar. A gente sente orgulho delas e quer, nossa, eu posso fazer também. Fulano veio de uma realidade tão mais dura que a minha e conseguiu se sobressair, então eu também vou. Eu acho assim muito válido. Essas pessoas servem sim muito de exemplo para outras, para que elas continuem também. Foi por isso que a gente decidiu pesquisar sobre os alunos que permaneceram, para que eles fossem realmente inspiração, para que eles fossem exemplo, para que eles encorajassem outras pessoas a conseguirem também passar por esse processo que não é fácil. Eu trabalho com educação de jovens e adultos como professora do Campus Boa Vista Zona Oeste desde 2019, quando a gente fundou o curso. Eu trabalho desde o PPC do curso. Então, assim, já vivi muitas histórias. E histórias impactantes. Nossa, vocês passaram até pela pandemia, hein? Passamos, gente. Que foi um desafio, sabe, enorme, que ia trabalhar com um público que não tem muita intimidade com a tecnologia. Então, a gente precisava imprimir material, deixar na portaria, para que eles pudessem fazer retirada, depois já entregar as atividades, né? Entendeu? E aí eu lembro que teve uma aluna que ela disse assim, professora, eu não vou mais não, já desisti na época da pandemia. Ela tá aí, é a Olinda. Eu já desisti, eu não vou mais não. Daí eu e uma outra professora fizemos um kit da escola e falamos, vamos visitar todos os alunos. Na época da pandemia. Quase fomos assaltados, mas a gente foi. E aí, quando a gente chegou lá, ela faz esse relato, né? E dizer assim, eu já tinha desistido. Mas quando eu vi duas professoras chegando na minha porta com um kit de material, aquilo me deu uma energia, me deu uma disse assim, eu sou importante. Eu sou importante para essa instituição. Nossa, como eu não fui contra toda professora. Mas a gente tem muitas histórias incríveis. Nós temos a Adriana, que também faz parte do documentário, que é uma venezuelana. É gente boa que também. Teve muita dificuldade. Olha, mais uma Adriana, né? Toda Adriana é gente boa. Adora. Que enfrenta muitas dificuldades com o idioma. E eu sou professora de língua portuguesa. Ela tinha muitas dificuldades, teve muita dificuldade para entrar na escola por questões de nacionalidade, questões de preconceito e tudo mais. E o depoimento dela dizia assim, quando chegava no final do dia, eu estava sem energia. Eu estava cansada, mas eu juntava ali o que eu tinha de força e eu ia para a escola. Às vezes eu quase dormia na sala de aula, mas eu estava lá, porque eu queria aprender. Eu queria saber mais, porque eu quero continuar estudando. Porque eu quero ser a primeira pessoa que vai ter ensino superior na minha família. Olha, assim, gente, tá no documentário, minha gente. Vale a pena assistir. Olha, o ser humano se superando é muito incrível conhecer histórias. Eu gosto muito de conhecer histórias, principalmente de superação, porque eu sou uma delas. E aí a gente sabe, quando a gente vivencia na pele histórias de superação, você serve ali de exemplo para alguém, né? A pessoa vê, nossa, ela conseguiu, olha como é que era a vida dela. Tem muita gente que me conhece ao meu redor e diz assim,
nossa, eu não acredito como é que você tá hoje. E me via há uns tempos atrás, eu disse, a gente muda. Quando a gente quer mudar, a gente dá um jeito. Lógico que foi uma pessoa também que me ajudou. Às vezes as pessoas precisam de um pequeno incentivo, de um pequeno estímulo. Às vezes coisas que elas não têm durante o dia. E eu fui só uma psicóloga que me deu um empurrãozinho assim, e eu... Como é? Abrochei que nem uma rosa, abri feito uma rosa, graças a Deus. E assim, isso fez uma diferença na minha vida, né? Tem aqueles momentos, aqueles estalos, aquela virada de chave, quando você quer, por mais que encontre no meio do caminho pessoas com preconceito, pessoas te desmotivando, pessoas... Tudo que você encontra aí pelo meio do Todos caminho, os tipos, você né? não para. Você simplesmente segue o fluxo até conseguir o êxito. E isso é muito bacana, a gente conhecer essas histórias. Você deve conhecer muitas, né, Adriana? Conheço muitas histórias, sim. E fala pra gente como é que o documentário ele aborda temas como permanência, êxito e justiça social. Ó, o terceiro turno, a minha pesquisa, ela gira em torno da permanência e êxito. Como eu disse, eu não quis pesquisar a desistência. Eu quis pesquisar o motivo, as razões que levaram esses estudantes a permanecerem e terem êxito, né? A justiça social vem nessa questão de que são estudantes que em algum momento não tiveram garantido esse direito constitucional, que é a educação. Então, isso não foi assegurado em algum momento para que eles virem o público da educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria saber como que esses estudantes superaram esses desafios, né? Então, assim, para isso a gente entrevistou professores, a gente entrevistou gestores, a gente entrevistou egressos, que são os alunos que já concluíram o curso e já estão fora, ou no mundo do trabalho, ou no ensino superior, que é o caso da Olinda, que dá continuidade, já está na universidade. E a gente pesquisou também os professores por meio de questionários, professores que não fizeram parte das entrevistas, responderam questionários, técnico da instituição. Então, assim, o nosso público é bem vasto, né, professor Marcos, que depois deu trabalho para escrever a dissertação. Isso é gratificante, né, para um professor ver os alunos dando continuidade, se esforçando. Eu tenho um professor lá da Universidade Federal, que foi o curso que eu fiz. Até hoje ele me acompanha pelas redes sociais. Ele vai lá e dá um sinalzinho, eu estou aqui te acompanhando. Nossa, isso é um incentivo para mim continuar. É incrível isso, esse feedback. Agora eu queria saber dos nossos jovens, né? Houve aí alguma história ou entrevista que marcou profundamente no momento em que vocês estavam aí pegando as imagens, fazendo entrevistas? Bom, todas marcaram, né, a gente, porque tá ali filmando e fazendo parte desse projeto que quando eu tava gravando, foi juntando assim na minha cabeça já as partes. E fui vendo que era uma coisa maior do que eu estava imaginando. Então, pra mim, a da Olinda foi... Quase chorei lá com vocês, porque todo mundo chorou. E pra mim, o da Olinda foi muito transformador. Eu vi ela com, tipo assim, brilho nos olhos, falando de como ela conseguiu e de como a instituição ajudou ela também. Tipo assim, se importou com ela e deu essa oportunidade que ela contou que em um evento ela foi convocada para... representar, né, o IFE. Ela foi convidada para fazer uma roda de conversa. Uma roda de conversa. E ela estava muito feliz, porque alguém deu essa chance para ela. E para mim foi essa que me impactou, Olinda, com certeza. Maravilha. No caso, a Olinda, acho que todo mundo vai concordar que ela sabe expressar muito bem a sua história e fala muito bem da sua história. Ainda quando ela fala, um dos problemas que ela tinha era um familiar, né? Que falava pra ela que ela ia morar numa casa que ia chover mais dentro que fora. Oh, meu Deus. E que isso deixava ela muito mal, mas justamente isso aí foi como que também uma catapulta. Isso junto com que ela disse, que os professores têm se importado com ela. Isso foi como que, de um lado tem pessoas que não acreditam em mim, de outro lado tem pessoas que, olha, estão aqui na minha porta, mesmo na pandemia, indo atrás, então... Estão me dando esperança. Igualmente com, por exemplo, com o Gilcer, eu também simpatizo muito com a história dele, porque é um senhor do dia a dia, um senhor que você vê numa obra, um senhor que você vê trabalhando, né? E o grupo de amizade dele, muitas vezes, fica zoando com ele. Tá estudando depois de velho. Tipo, pra quê, né? O que tem? Ele fala, menciona aqui.
muitas vezes falam para ele que o que tem que fazer é trabalhar, é o que importa, né? E aí, mas tipo assim, acreditar realmente, às vezes a gente precisa justamente disso, de alguém que acredita na gente, Exatamente. que inclua a gente, que a gente, as pessoas, eu também vou colocar todos nós, tipo, nesse mesmo extrato, né? Todos nós, às vezes, precisamos que alguém acredite na gente e que trate a gente como gente. Porque muitas vezes as pessoas, por ter uma vida difícil desde criança, adolescência, eles sentem que não pertence àquele lugar. Uma área, como que chama? Uma área de educação. Eles se sentem no início, ele pode se sentir fora do seu habitat. Tipo assim, não, eu não pertenço aqui, porque eu sou mais de lá, de estar servindo, estar trabalhando forte. Tá? Mas quando chega alguém e puxa ele pra dentro e fala, não, tu pertence aqui sim, e vamos sentar numa roda de conversa, vamos falar sobre esse tema, vamos fazer ele participar, essa pessoa fala assim, olha, eu também sou gente. Então, tem uma frase, eu não sei se menciona no, mas eu existo e eu mereço estar aqui tanto quanto e gente inspira a gente. Com certeza. Então, também um motivo da professora ter focado no público que finalizou o curso é justamente isso, é mostrar que essas pessoas do dia a dia também conseguem finalizar, e quem assistir e tiver uma dúvida pode se ver representado e dizer, olha, eu também consigo. Vocês são inspiração, gente. Agora sim, eu queria saber quais foram os maiores desafios técnicos durante a produção. Então, quando a Adriana falou comigo, eu estava olhando ontem, foi em outubro do ano passado. E em outubro a gente conversou, teve reunião, apresentei o Álvaro e começamos a gravar já em novembro e dezembro. A gente já finalizou todas as gravações, novembro e dezembro. Então acho que um dos maiores desafios foi no início só alinhar a agenda, mas a gente sempre manteve tudo assim muito bem alinhado e conversado. A gente sempre teve um tempo muito bom de produção também. E aí veio janeiro, a gente deu uma descansada, e aí acho que em março e abril a gente começou as edições. Em maio foi lançado lá no... Foi que nós lançamos, Marcos, lembra? Foi em maio. Foi em maio. Maio foi lançado no CBVZO, no IFE, com todo mundo que participou, então foi um evento muito lindo. Foi então uma sala cheia de pessoas que lotado. Participaram e outras que foram assistir esse material. material. Quando eu entrei na sala, eu achei que ia ter umas 10 pessoas. Aí Você se surpreendeu? Aí eu vejo a sala cheia e falo assim, meu Deus. O auditório do campus Boa Vista Nights ficou lotado. Gente, Lotado para o legal. lançamento dele. Quem estava organizando o evento era o Marcos. Pode falar um pouquinho sobre o evento? Foi muito legal, porque a gente sempre, quando concluiu, né, o documentário, percebeu que tinha um material muito bom e que não cabia só no produto que era necessário para a conclusão da dissertação da Adriana. Era um trabalho que foi muito bem feito por eles, pela produtora, e também as histórias que foram contadas eram histórias motivadoras, histórias muito emocionantes. Né? O documentário tem 43 né, minutos, mas ele conta uma vida, né? Então ele reflete muito nas pessoas. Esse evento, né, a gente conversou junto com um outro professor, o Alexandre, né, e a gente decidiu fazer o lançamento lá no campus, porque era a importância que o documentário necessitava. Né? E também é uma questão muito importante lá. Nós temos 5 campos no Instituto Federal, né? E só o campus Boa Vista, Zona Oeste, ainda tem aulas para essa faixa etária, né? Para esse grupo. Então a gente sente essa necessidade de manter esse curso, né, do Proeja, e o documentário é uma forma também de estar divulgando isso, né, mostrando para as pessoas que estão nessa faixa etária que elas podem continuar estudando, que elas devem. Então, assim, a organização foi nesse intuito e foi um sucesso. São 90 lugares, né? O auditório estava lotado, as pessoas se emocionaram, e aí depois a gente teve um coquetel, tudo. Foi um ambiente muito bonito, né? E o documentário ainda provavelmente vai ter uma história ainda a seguir, né? Já foi aprovado, né, a dissertação da Adriana, tudo, mas a gente quer que esse documentário ganhe outros
outros ares, né? Como chegou até vocês, a gente espera que também chegue em outros espaços, certeza. participe de Festivais. né? Para que ele possa ser visto por outras pessoas, que a gente tem certeza que é um material que vai emocionar, motivar, que vai levar as pessoas a pensar. Eu quero ver. E sobre o desafio também, a gente não imaginava a proporção que ia ter. Quando a professora Adriana chegou para a Adri, né? Aí na época eu trabalhava com a Adri, ela disse, uma professora está querendo fazer um documentário, vamos lá fazer? E eu falei, bora, eu queria fazer um documentário, eu gosto dessa área, A gente né? tinha conversado sobre isso, de querer fazer um documentário. Isso. E chegou na Aí chegou uma proposta para um documentário, né? Então, acredito que a professora Adriana também apoiou a gente, porque ela viu nossa empolgação pelo assunto. Desde a primeira conversa, tipo, eu já estava juntando as peças na cabeça, a gente estava juntando as peças na cabeça. E os desafios foram perceber... Tipo assim, a gente nunca tinha feito um material daquele tipo e nem com a qualidade que a gente queria fazer. Então, é uma coisa nova pra gente. Um documentário e com aquela qualidade. Então, quando a gente começou a gravar, a filmar, a gente foi percebendo a magnitude daquilo, tipo, da produção, né? Por trás da câmera. Então... esse foi um desafio pra gente, tipo assim, era encarando aquele projeto na hora que a gente já estava lá dentro e procurando, dando jeito, aprendendo. A gente aprendeu muito com esse documentário, indo atrás de referências, de monturas de estruturas de roteiro. E aí vamos mais. às pesquisas, né? Tem todo um estudo por trás todo um disso estudo. tudo, né? E também mencionar, né, que o editor também, junto com a área, assim, que afinal esse produto final passou pela mão também do editor, que é o Alejandro, ele não conseguiu vir, mas, tipo assim, ele também, ele foi, tipo assim, uma peça essencial ali na... Também, então, afinal somos nós dois, mas também tem o Alejandro, que ele também tem tanta relevância quanto a gente. Tava junto com vocês. Sim, e assim, naquela parte que é sentar na frente do computador, da tela, e assistir todas as entrevistas, e cortar os trechos mais impactantes para poder montar aquela estrutura, poder causar aquele impacto nas pessoas que estiverem assistindo. Com certeza. Então, os desafios foram mais isso, a gente se adentrar naquilo. Assim, a gente queria fazer aquilo, com toda certeza. Mas nunca tinha feito. Mas nunca tinha feito. Então, quando a gente entrou e começou a ver tudo aquilo, falou, cara, que mundo. Mas, tipo, assim, a gente assiste agora e fala, poxa, poderia fazer melhor, mas a gente... deu o nosso melhor naquele momento. Sim, sim. E, assim, todos os envolvidos sempre tentou dar o máximo. E o resultado foi maravilhoso. Sim, e a Adriana também, ela não perguntou assim, vocês trabalham com isso? Cadê o portfólio? Cadê... Não, ela só falou, vamos, vai ser vocês, bora. E ela deu total autonomia pra gente de fazer o nosso trabalho. E por isso deu super certo. Ela sabia que a Adria... por trás de mim ali, ó. Ela sabia... Assim pro Marcos, eu quero fazer isso. Né? Acho que tinha uma energia ali... de conexão, uma conexão entre Parece vocês que a gente também. já se entendia sem fala, sem a oralidade, porque quando eu chegava pro Marcos, a Adriana tinha uma ideia. Eu pensei assim, quem sabe a gente entrevista professores. E as coisas iam se aí, encaixando, Marcos, né? o que tu acha? Não, a gente justifica na dissertação, a gente vai justificando. E ele foi me dando autonomia e eu fui dando autonomia para os meninos e assim, virou algo muito leve. As entrevistas, nós fomos muito abençoados, porque o público da nossa pesquisa foi muito solícito. Todos os gestores que foram convidados aceitaram o desafio. Nós tivemos um pouco mais de dificuldades com a roda de conversa, que foram os estudantes, pela timidez, pela insegurança. E eu acho assim que o trabalho que a gente desenvolve com eles na sala de aula favoreceu. Eu acredito que se eu fosse só uma pesquisadora externa, eu não teria tido o êxito que eu tive. Porque todo mundo que trabalha comigo, o Marcos trabalha comigo, sabe que a educação de jovens e adultos para mim é mais do que o profissional. É vida, é oportunizar melhorias, qualidade de vida. E as pessoas sabem disso. Sabia que eu não estava ali fazendo uma pesquisa só para cumprimento de uma parte da minha pesquisa, do mestrado. Mas é porque era o que eu queria fazer. Esse documentário é um sonho de quando eu tinha 15 anos. De dar voz para essas pessoas que estão silenciadas.
Então, assim, a voz de quem está nesse documentário vai refletir, vai reverberar na vida de muita gente, não só da educação de jovens e adultos do PROEJ do Campus Boa Vista do Oeste, mas de todo um grupo de pessoas que vive esse terceiro turno diariamente. Você que está aqui, provavelmente vive um terceiro turno, eu vivo um terceiro turno, todos eles aqui, porque a gente, principalmente nós mulheres, que trabalhamos fora, que temos os deveres de casa para fazer, a gente vive esse terceiro turno o tempo todo. Exatamente. Então, muita gente vai se ver representada, e foi o que eu vi. Eu vi tanta gente chorando nesse dia de lançamento, mas muita que gente eu, se vê ali, né? Muitas vezes de várias determinada formas. situação diferente, mas sempre tem alguma coisa ali no documentário de vocês que alguém vai se identificar em muito. Se não é pela situação que passou, é pela empatia ao próximo. Mas assim, como as obras, assim como elas contribuem, né, para a discussão sobre a desigualdade e políticas, o que você acha que, além do exemplo que essa obra que vocês construíram, esse documentário, além de ser um exemplo para a sociedade, né, ela também pode gerar políticas públicas para acabar mais com essa desigualdade? Eu acredito. Eu acho que todos os dias eu acordo acreditando que é possível o fortalecimento das políticas públicas que nós já temos. Porque, na verdade, Adriana, o problema da educação de jovens e adultos não são políticas, mas é a efetivação dessas políticas que nós já temos que não funcionam. Nós temos a educação de jovens e adultos amparado desde a Constituição, LDB e diretrizes e mais diretrizes. Nós temos encontros nacionais da educação de jovens e adultos, nós temos encontros regionais, nós temos encontro da rede federal. Então, assim, eventos nacionais que trabalham com essa questão, mas assim, eu não consigo te dizer com clareza, eu não tenho uma resposta para dizer o que falta para que isso funcione. Porque o índice de evasão é altíssimo, e aí quando a gente faz esses encontros nacionais, que conversa com pessoas do Brasil inteiro, e eles vão te falar a mesma coisa, da grande dificuldade que é a permanência desses alunos. Por isso, a ideia de pesquisar a permanência e êxito desses alunos. Muito bem. E o documentário, ele já tem aí uma previsão, né, de exibição nas escolas, em eventos ou em festivais, para cada vez mais divulgar, né? A gente já sabe que tem um ponto positivo que são as redes sociais, para a gente divulgar, compartilhar. YouTube também. YouTube, tudo Ele mais. tá no YouTube, né, Adriana? Só que ele não está disponível porque a gente está esperando a edição do Libras. A gente está nesse processo de colocar intérprete de Libras para ficar acessível Ai, que para incrível. todos os Vai públicos. ter Inclusive hoje, depois daqui, tenho que ir lá fazer a segunda filmagem da intérprete. Terceiro turno dele. Olha que legal. vai ficar acessível. Pois é, também vai ter intérprete de Libras, pra deixar É um trabalho de mais gente grande, você completo. percebeu? É um trabalho de gente grande. Esses meninos, junto comigo e o Marcos, porque o Marcos tem uma experiência muito grande de documentário. Eu acho que quando ele viu lá que eu queria trabalhar com documentário, ele falou assim, eu quero orientar essa louca aí. O documentário é incrível, né? Ele é muito atrativo. É uma coisa que você obtém a informação e que você fica ali ciente daquela situação sobre aquilo que está falando. E é muito interessante. Tem um curto prazo e você obtém ali um resumão. Sim. E muitas informações ali dentro. E coisas voltadas para o nosso cotidiano, então. Coisas voltadas para o nosso dia a dia, as nossas dificuldades. Coisas que muitas pessoas passam, né? E muitas pessoas vão se ver ali. Ou ter empatia mesmo, que seja. E qual é o papel desse programa na inclusão, né, de trabalhadores na educação formal? Você quer falar, Marcos? Eu acho que esse objetivo, né, é isso que a gente está falando, permitir que esses estudantes, né, desse grupo do EJA, do PROEJA, possam acessar a educação, possam, a gente discute muito lá na instituição que talvez haja até um desconhecimento, né, que o Instituto fornece esse tipo de campo, né, de estudo, porque nós temos muito pouca procura, né, pela formação, né? Então a gente quebra a cabeça para tentar levar essa possibilidade. Então permitir que as pessoas conheçam, que as pessoas venham e dentro da instituição ter condições de fazer com que eles permaneçam, né? Então acho que o grande, assim,
êxito desse material é fazer a gente conversar sobre o tema, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Permitir que órgãos públicos, que as pessoas responsáveis, né, por motivar esse movimento em torno do PROEJA, do EJA, possam se mobilizar para que mantenham esse nível de estudo e também essa possibilidade das pessoas acessarem. Né, que o que a gente percebe é que, no caso do Instituto Federal, há essa dificuldade, as pessoas às vezes não sabem que tem essa modalidade, né, de ensino, tudo, não acessam, e a gente precisa descobrir uma maneira de levar isso até as pessoas e trazer elas até a instituição. Né. Então, acho que o documentário tem essa função de permitir essa discussão, permitir que chegue até as pessoas, né, essa possibilidade de estudo. A pesquisa trouxe um vasto conhecimento do que a instituição está fazendo que está dando certo, do que a instituição, em que ela precisa melhorar, para que ela mantenha para que ela tenha um índice maior de pessoas que vão permanecer, né? Assim, hoje a instituição tem um material científico muito bem elaborado, modéstia à parte, com a ajuda do Marcos. A gente tem uma dissertação aí que é um norte para quem está na gestão do Campus Boa Vista Zona Oeste, para dizer assim, por aqui a gente consegue entender o que acontece para que a gente possa ter um índice maior de pessoas que concluam o curso, porque são histórias exitosas. São transformações de vidas a partir da passagem por esses 2 anos na educação de jovens e adultos do CBVZO. Então, assim, olhando para esse material, eu revendo esse material, hoje eu digo assim, nós temos um material robusto, uma pesquisa muito séria, que pode nortear políticas públicas, políticas institucionais, que vá fazer com que a gente tenha um número maior de pessoas vivendo essa experiência de êxito na educação de jovens e adultos no nosso campus. Maravilha. E que mensagem vocês deixariam para os estudantes que vivem aí o seu próprio terceiro turno? Vou começar por quê? Por você. Por É melhor para dar resposta. Olha, eu não sou exemplo para ninguém, mas eu sou uma professora do Instituto Federal que começou os estudos com 15 anos na educação de jovens e adultos. Sou a pesquisadora que, junto com essa equipe que está aqui, produziu um documentário que deu voz a essas pessoas, que mostraram como que esses desafios, eles são cotidianos, eles são frequentes, mas eles são possíveis de serem superados. Então, assim, acreditar primeiro em mim. Eu sou capaz, eu só preciso que alguém me dê a oportunidade. E a gente está lá no Campus Boa Vista Zona Oeste oferecendo essa oportunidade. Porque quando você chegar lá, eu falo para eles sempre, se fosse que vocês chegam aqui, vocês vão ter trabalho para desistir, porque eu vou puxar vocês de volta sempre que vocês quiserem ir. Mas é isso, é acreditar em si e esperançar. E você é exemplo sim, viu? E você é exemplo sim. Essa experiência exemplo, além de um grande exemplo, é um grande incentivo. É uma grande incentivadora dos nossos professores aqui, todos os professores, né? O que seria de nós se não fosse o incentivo dos nossos professores? Eu gostaria de vocês, que ainda não está disponível, né, o documentário, mas quando ele for, ele vai estar no YouTube, exatamente como. E vai estar em mais algumas plataformas digitais, que é para quem está nos assistindo nesse momento, já ficar aí antenado quando é que vai ser lançado, quando é que podem acessar para ter acesso e assistir, para ter acesso ao documentário. Além do YouTube, a gente pretende usar as redes do próprio Instituto Federal, né? Eu estou pensando em usar vocês. Claro, deve, estamos aqui para isso. Pensando na Defensoria Pública, tá? Para fazer a divulgação de repente no YouTube de vocês, que deve ter um número de seguidores muito maior. Tem sim, com toda certeza. Então, estamos aqui para isso. A gente pretende fazer uma campanha, eu pretendo, junto com o Marcos, fazermos uma campanha dentro do próprio campus, quando for lançado no YouTube, para que os alunos de todas as modalidades de ensino possam assistir. E aí a gente vai fazer, não sei, uma cesta de chocolate da Cacau Show para
para os comentários ou para as curtidas, para que isso ganhe uma dimensão maior, Que para que tenha isso muita chegue mais repercussão, para que isso ajude mais pessoas. Eu quero ser famosa, mas esse não é o maior objetivo. O maior objetivo é realmente alcançar esse público que precisa se sentir vivo de novo, se ver nessa oportunidade de protagonista da própria história. De recuperar essa autoestima que está dentro, que ela não morre, tá? Que essa criança que vive dentro de nós, que é capaz de desenvolver qualquer coisa quando está motivada. Então, o terceiro turno é isso. E esse documentário vai chegar aonde você não chegou naquela porta. Porque você, às vezes, nem todo mundo teve essa oportunidade de ter um incentivador ali, perto e incentivando. Então o documentário ele tem isso, ele tem as redes sociais a favor, ele tem essa abrangência, tem o boca a boca, tem aí como se espalhar e chegar a diversas pessoas, aonde aquela pessoa não teve um incentivador ou um exemplo, o documentário vai chegar até ela. Isso é perfeito. A Adriana falou, não sei se você comentou, que eles poderiam passar o documentário antes do ano letivo do Proeja. Sim. Os próprios alunos, eles assistiam, né, antes de começar o ano letivo e se sentirem motivados de alguém que conseguiu o que eles estão tentando terminar, né? Isso é muito importante. Nós já vamos trabalhar, quando estamos com uma turma de primeiro módulo, que ingressou agora no segundo semestre, e a gente vai fazer um evento para que eles assistam o terceiro turno, que vai ser, com certeza, um motivador a mais para que eles permaneçam. E a gente pretende trabalhar com eles regularmente, a cada nova turma que ingresse. E eu acredito que todo aluno do período noturno está representado ali. Sim. Com toda certeza. E quem parou, quem ficou pelo meio do caminho, né, assistindo, vai ter aí esse impulso para tentar retomar. E quem está pensando em desistir, não desista, faça uma forcinha a mais. Isso aí. Gente, olha, eu fiquei assim muito contente em conhecer a história de vocês, em saber do documentário, o terceiro turno, que faz parte da vida de muita gente. Muita gente, pode ter certeza, vai se identificar. Se não passou por situações mais ou menos parecidas, mas vai ter muita empatia, eu acredito sim. Já está sendo um sucesso e eu desejo mais sucesso ainda. E eu fico muito feliz e honrada em receber vocês aqui. Quero dizer que o nosso Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para compartilhar todas as ações maravilhosas que nem essa que vocês estão nos apresentando agora. Fica aqui os nossos agradecimentos ao professor Marcos, a Adriana e também ao Álvaro. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Conte com a gente sempre. Nossa Rádio Defensoria está aqui para isso, para compartilhar coisa boa e ajudar o próximo, sempre, sempre. Muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo e eu já te peço aqui de antemão, já compartilhe essa informação, já compartilhe aqui o nosso bate-papo. Você também nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um podcast Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.